Quando a gente começa a analisar os dados estatísticos, principalmente da população brasileira, a gente acaba vendo dados muito alarmantes em relação à inatividade, ao sedentarismo. Mais de 70% da população mundial está sedentária. E no Brasil há uma previsão que em 2030 a população suba até para 50% com pessoas com sobrepeso e obesidade, ou seja, as pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, pessoas sedentárias que acabam progredindo por não ter nenhum exercício físico em sua rotina, nenhuma atividade física, ter uma vida sedentária, elas acabam indo para uma vida sedentária, consequentemente se tornando com sobrepeso e aí evoluindo para uma obesidade. Então hoje eu vou apresentar para vocês o exercício físico como uma ferramenta para que vocês possam dar o primeiro passo rumo a essa saída do sedentarismo, a essa mudança de rotina. Porque quando a gente fala em sedentarismo, obesidade, a gente fala em perda de qualidade do sono, a gente fala em dificuldade de executar movimentos do nosso dia a dia. Então acaba acarretando uma série de malefícios esse sedentarismo. A gente começa a ficar mais indisposto às atividades diárias. Então a gente precisa inserir, precisa mudar a nossa rotina para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Então vocês vão verificar o quanto de variáveis a gente pode controlar no exercício físico para que você consiga atingir seus objetivos, para que você consiga ter uma melhora, ter os benefícios que o exercício físico pode te trazer. Ele pode reduzir a sua gordura corporal, ele pode melhorar seus índices de hipertensão, de diabetes, de glicemia, os sintomas da menopausa também. Então, há uma série de benefícios que o exercício físico em si já pode te trazer. Então, vamos falar principalmente sobre o exercício físico hoje. E aí, vamos falar um pouquinho da diferença entre a atividade física e o exercício físico. Porque é muito comum a gente ver as pessoas saírem para caminhar, mas acabam fazendo sempre da mesma forma, na mesma distância, o mesmo circuito, e acaba criando uma adaptação no corpo, onde você deixa de colher os frutos que esse exercício físico, esse exercício aeróbico poderia te trazer. Então a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz alguns cálculos para que você consiga fazer um exercício com mais afinco, com o objetivo específico de perder gordura, tá? Então para isso a gente tem alguns componentes que a gente fala quando a gente vai fazer o exercício físico. Então nós temos a modalidade. O que seria isso, a modalidade? Quando a gente faz uma avaliação física, a partir dos parâmetros que a gente obtém na avaliação física, a gente consegue determinar qual o melhor caminho. Se é um trabalho aeróbico, se é um trabalho muscular, ou se é um trabalho conjunto. Então isso vai depender dos dados que a gente vai conseguir coletar na avaliação, comparando com os padrões de normalidade. Aí a gente consegue ter um treinamento mais individualizado possível, que é um dos princípios do treinamento científico. A gente tem uma individualidade biológica, que a gente consiga prescrever um treino adequado para você. Porque não é de forma geral que a gente faz esse cálculo do trabalho aeróbico que eu vou ensinar para vocês. A gente faz ele de forma individualizada, de acordo com o seu nível de condicionamento físico, de acordo com a sua frequência cardíaca máxima e assim por diante. Então aqui no caso da modalidade, a gente tem a modalidade aeróbica ou de força, mas que no caso a gente vai aprender nesta aula somente o trabalho aeróbico, como que a gente faz essa prescrição do trabalho aeróbico. Segundo, a gente vai ter gasto calórico da atividade, do trabalho aeróbico. Como que a gente faz isso? Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele preconiza que a gente precisa ter um gasto, isso para uma pessoa de 70 quilos. A gente precisa ter um gasto de 300 calorias por... a gente precisa, uma pessoa de 70 quilos, ela tem um gasto calórico, precisa ter um gasto calórico de 300 calorias dia. Isso é uma base para que vocês tenham, para que uma pessoa consiga perder gordura, consiga melhorar o seu VO2, consiga ter os benefícios que o trabalho aeróbico pode trazer para ela. E isso diário, na semana, seria 2.000 calorias. Então 2.000 calorias na semana, isso daria em torno de 6 a 7 vezes na semana. Então tá aí a importância
que é um outro princípio do treinamento científico, a gente ter continuidade. Não adianta a gente fazer essa caminhada só aos finais de semana, ou só 2 dias na semana. A gente precisa ter uma continuidade. Não que o trabalho aeróbico tenha que ser feito todos os dias, mas a gente precisa se exercitar todos os dias. Seja eles alternando os dias de muscular, dias de aeróbico, como eu falei anteriormente, isso vai depender da avaliação física, qual que é o seu nível de condicionamento, qual que é o objetivo do trabalho para você. Então isso depende de uma série de fatores para a gente fazer essa combinação. Só que a gente precisa levar quantas vezes na semana a gente precisa treinar. Então a gente acabou determinando outro parâmetro do trabalho aeróbico que a gente faz, que é a frequência semanal. Que é o segundo item, ó, frequência semanal. Terceiro item, perdão, frequência. E aí a gente consegue determinar assim, ó, provar para você que você precisa treinar todos os dias, para que seu corpo tenha as adaptações, tenha os benefícios da atividade física. É como você se alimenta todo dia. A atividade física deveria ser encarada da mesma maneira. Você tem que praticar o exercício físico todos os dias. Não só o exercício, mas como se fosse atividade também. Tomar cuidado com o seu tempo sedentário que a gente fala. Não adianta você ser uma pessoa ativa somente por 1 hora durante o seu dia. Você sabia que se você treina somente 1 hora por dia e o resto do seu dia você tem uma vida sedentária, você também tem os mesmos malefícios de uma pessoa sedentária. Então você precisa diminuir esse tempo sedentário ao longo do seu dia. Não ficar o tempo todo sentado, o tempo todo deitado, o tempo todo vendo uma série. Procure se movimentar um pouco mais, ser mais ativo no seu dia, além do seu horário de atividade física, do exercício físico. E aí, a partir da frequência semanal, a gente vai determinar a intensidade do exercício. E para isso a gente tem uma série de objetivos para que a gente consiga chegar nessa intensidade do exercício. Então nós temos algumas zonas que a gente determina a intensidade do exercício. A gente chama de zona regenerativa. Uma zona que a gente utiliza para pessoas que nunca fizeram, pessoas que estão sedentárias, pessoas de grupos especiais, que a gente precisa ter um certo cuidado maior. Uma pessoa é que geralmente assim, quando uma pessoa está sedentária, ela adquire uma obesidade, vem junto uma hipertensão, vem junto uma diabetes, vem fatores junto trazendo para esse tipo de pessoas. Então a gente tem também que ter um cuidado com esse grupo, grupos especiais. Então da zona regenerativa seria pessoas sedentárias e pessoas de grupos especiais. Depois a gente tem uma outra zona que a gente chama de zona lipolítica. Que essa zona a gente utiliza para que a pessoa utilize somente o substrato de gordura como substrato energético, para que você consiga perder somente gordura e consequentemente melhorar o seu VO2. Agora, se você já tem uma pessoa que já tem um percentual mais baixo, que você quer melhorar o seu VO2, a gente chama da outra zona, glicolítica, que é uma zona que vai utilizar a glicose como uma fonte de energia. Então, se você quer ganhar massa muscular e você já fez um trabalho aeróbico, você vai trabalhar na mesma zona glicolítica, que é muito comum a gente ver nas academias. As pessoas acabam de fazer um trabalho de hipertrofia e depois saem para correr. O que acaba acontecendo? Que a gente chama de treino concorrente. É quando você utiliza o mesmo substrato energético no mesmo tipo de treinamento. Consequentemente, no trabalho muscular, você já acabou com as suas reservas de glicose. Então, se você fizer aquela corrida um pouco mais intensa ao final do treino, você não vai ter mais esse substrato para te fornecer energia. E o que acontece? Você acaba entrando num processo que a gente chama de proteólise, que você vai perder massa muscular, vai tirar a proteína do músculo. Então, todo aquele trabalho que você fez de hipertrofia, você acaba jogando por água abaixo se você utiliza a zona aeróbia incorreta, não usa da maneira adequada, não usa um percentual correto, substratos diferentes. Então, isso interfere muito no seu treinamento também. Nós temos também a zona do limiar aeróbio. Zona do limiar aeróbio,
que vai utilizar também o glicogênio, mas numa intensidade um pouco mais forte, que a gente utiliza para trabalhos de tiros. Eu quero fazer uma corrida, mas eu quero melhorar meu pace, quero melhorar a minha velocidade na corrida. Então eu utilizo muito sobre o meu limiar aeróbio para determinar trabalhos mais intensos e menores intensidade. Então um volume mais baixo e uma intensidade mais longa. Sempre essa relação inversa. Quando eu aumento muito o volume, eu diminuo um pouco a intensidade. E assim sucessivamente. E por último, a zona de limiar anaeróbio. Esses são aqueles tiros máximos que a gente faz, aqueles métodos intervalados que a gente utiliza também para melhorar o pace, também para melhorar a tolerância ao lactato. Então a gente utiliza, isso já é mais para um trabalho para atletas que a gente utiliza, dependendo do tipo de modalidade. Isso já não é muito comum usar em pessoas, vamos dizer, normais. Isso é mais utilizado para atletas. Falando bastante de teoria, mas para que fique mais fácil o seu entendimento e que vocês consigam colocar essas informações em prática que eu estou passando para vocês, vamos exemplificar para que vocês tenham um melhor entendimento sobre a prescrição do trabalho aeróbico. Então, vamos determinar alguns parâmetros aqui que a gente vai utilizar na hora da prescrição do seu treino aeróbico. Então, exemplificando, vamos colocar aqui uma pessoa de 37 anos e que tem uma frequência cardíaca de repouso de 115 batimentos por minuto. Então nós vamos utilizar esses dados para que a gente consiga determinar o tipo de trabalho aeróbico que nós vamos escolher na hora de prescrever esse treino aeróbico do cliente, da pessoa que quer pôr em prática isso no seu dia a dia. Então vamos lá, primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar a frequência cardíaca máxima. Quando a gente trabalha com pessoas de grupos especiais, pessoas com sobrepeso e obesidade, é interessante que vocês façam um teste de esforço físico com o seu cardiologista. Assim a gente consegue ter uns dados mais efetivos, mais fidedignos em relação ao seu condicionamento cardiorrespiratório. Porque quando a gente faz aquele teste de esforço, a gente consegue determinar tanto o seu VO2 máximo, quanto a sua frequência cardíaca máxima, de uma forma mais precisa, mais fidedigna. Então, antes de iniciar uma atividade física, procure o seu cardiologista e faça o teste de esforço físico se você nunca fez. Mas se você ainda não fez e quer dar um pontapé inicial e que você vai fazer isso no futuro bem próximo, então vamos ensinar você a calcular isso. O que seria a frequência cardíaca máxima? Nós fazemos 220 menos a sua idade. Só que aqui nós temos um desvio padrão que a gente utiliza para essa forma, porque essa forma ela é muito genérica. Então, se você tem menos de 25 anos, nós usamos um desvio padrão para mais e para menos de acrescentar 10. Se você tem mais de 25 anos, nós utilizamos um desvio padrão de 12. Então a gente vai determinar os limites superior e inferior da sua frequência cardíaca máxima e a partir daí determinar a sua zona-alvo de treinamento. E como que a gente faz isso? Então a gente vai pegar lá a sua frequência cardíaca máxima. Vai dar 183, que a gente pegou 220 menos 37, que é a idade que a gente estabeleceu aqui no nosso exemplo, e chegamos nesse valor aqui, ó, 183. Agora a gente vai determinar limite superior e limite inferior. O que a gente faz? A gente vai somar 10 batimentos a essa frequência cardíaca máxima que a gente achou. No caso, 190, não, no máximo, como a pessoa tem mais de 37, então são 12. 195. E aqui 183 menos 12 dá 171. Então, esses são os limites superiores e inferiores da sua frequência cardíaca máxima. Mas lembra quando eu falei lá no começo da aula que a gente trabalha em cima da frequência cardíaca de reserva, que é um dado mais fidedigno. Quanto mais variáveis a gente utiliza para a prescrição do trabalho aeróbico, mais
mais correto fica essa prescrição. Então, como a gente falou, a gente estabeleceu que a frequência cardíaca de repouso do exemplo é 115 e as máximas 195 limite superior e 171 limite inferior. Então a gente vai falar, lembra aquela fórmula que era a frequência de reserva? Era igual a máxima menos a de repouso. Só que a gente vai determinar, como a gente achou os limites, achou aquele desvio padrão, você não tem um teste cardiológico, então a gente utiliza esse desvio padrão, então a gente vai achar que sua frequência de reserva, a gente vai pegar a máxima 195 menos 115, isso para o limite superior, e 171 menos 115, que é para o limite inferior. Então nós temos a frequência de reserva. Nós vamos ter 80 e 56. Então a partir daqui, determinada a sua frequência de reserva, que a gente pegou 195 menos 115, chegamos aqui no 80, e 171 menos 115, chegamos aqui no 56. E aqui nesse momento a gente vai fazer a escolha do percentual, que é uma outra variável que a gente controla, que é a intensidade. Aqui que eu vou determinar qual o percentual dessa frequência de reserva que eu vou trabalhar, qual que é o objetivo que eu tenho. No caso aqui, nós vamos fazer uma pessoa que quer perder peso, uma pessoa que está com sobrepeso e obesidade classe 1. Ela está com a frequência cardíaca elevada, de repouso, porque os parâmetros normais de uma frequência de repouso é de 70 a 100, ela está com uma frequência de 115. Então a gente já começa a verificar que o trabalho aeróbico para ela vai ser excelente. E ela está com obesidade, então ela precisa perder gorduras. Então a gente vai utilizar a zona lipolítica. Na zona lipolítica a gente tem uma frequência, um percentual da frequência de reserva, que tem uma variação de 43 a 56% da frequência cardíaca de reserva. Então é esse parâmetro de intensidade que nós vamos utilizar. E qual que eu escolho? Então a gente percebeu, para cada pessoa é feita de forma individualizada. No exemplo, no caso, ela quer perder gordura e ela não tem um bom condicionamento cardiorrespiratório. A gente já verifica isso pela frequência de cardíaca de repouso muito elevada. Ela tem muito esforço para manter o corpo dela ativo. Então ela precisa melhorar esse VO2 máximo dela. Então vamos escolher uma coisa intermediária aqui, 50%. E aí, como que eu vou achar essa zona alva? Então, o que eu vou pegar? A frequência cardíaca de reserva dela, vezes a intensidade do exercício, que é 50%, mais a frequência cardíaca de repouso. Então, como nós temos dois limites que nós encontramos lá que eu mostrei para vocês anteriormente, então a frequência cardíaca do limite superior vai ser 80 vezes 50%, que é 0,5, mais 115, que é a frequência cardíaca dela de repouso. Limite inferior, 56 vezes 0,5, mais 115, a frequência cardíaca de repouso de novo. Então nós vamos chegar a 155, 143. Então, finalmente chegamos na zona alvo de treinamento do nosso aluno. Ele tem que manter durante o trabalho aeróbico essa frequência cardíaca, para que eu tenha certeza que ele está utilizando a gordura como fonte de energia. Ao mesmo tempo que com essa intensidade eu consigo fazer com que ele também melhore o seu VO2, seja uma consequência do processo. E a partir daí determinamos a zona alvo. Esse é um primeiro e importantíssimo passo. Agora a gente precisa determinar qual que é a duração dessa sessão para que ele consiga ter ganhos trabalhando dentro dessa zona alvo com a densidade escolhida, mas por quanto tempo para mim atingir? Lembra daquelas 300 calorias iniciais? Quanto tempo ele vai precisar para chegar nessas 300 calorias?
E aí, esse já é um cálculo um pouco mais complexo, mas só para que vocês entendam, nós utilizamos o VO2 máximo, nós utilizamos o VO2 de repouso, que para todo mundo é 3,5. Esse VO2, como a gente falou, a gente determina pelo médico, lá pelo cardiologista, durante o teste de esforço. Nós temos alguns também métodos que a gente chama de indiretos, alguns testes de caminhada, para quem tem o melhor condicionamento, um teste de corrida. Há vários protocolos para a gente determinar esse VO2. Porque como é o processo da frequência cardíaca, a gente também determina o VO2 de reserva, que a gente chama de VO2 alvo. Porque aí a gente consegue calcular a duração da sessão. Então a gente leva em consideração o VO2, VO2 de repouso, a gente determina o VO2 alvo, aí depois a gente determina o número de METs e depois a gente determina por último o número de calorias por minuto. E aí eu vou fazer uma regrinha de 3, onde eu consigo determinar o tempo que essa pessoa vai demorar para ter aquelas mesmas 300 calorias inicial. Mas para você que está começando, para você que não tem essa facilidade, que é um trabalho mais complexo, é um número de fórmulas muito grande para a gente chegar nesse valor final de, por exemplo, você precisa de 35 minutos para queimar 300. Então, para você que está começando, é legal que vocês comecem com um tempo menor e vai fazendo umas progressões, que é a outra vertente que a gente precisa controlar. A gente calculou a duração da sessão. Quanto tempo eu vou ter que de tempo para queimar essas 300 calorias? E a outra seria a progressão. A partir daí a gente faz todo o planejamento do trabalho aeróbico. Porque quando a gente faz um trabalho aeróbico, o que a gente vê muitas coisas acontecendo, as pessoas caminhando, mas de formas aleatórias, sem critérios, sem controle de volume e intensidade. Então nessa fase é extremamente a gente controlar uma progressão para que você colha os benefícios, tenha os resultados mais rápidos, para que você comece a ter um domínio sobre a relação de volume e densidade. Então, para você que é leigo, que não sabe, que vai ter uma dificuldade para chegar aqui, comece com 30 minutos diário, vá acrescentando 2 minutos por dia, 30, 32, 34, faz uma semana de progressão, depois tem uma semaninha mais de estabilização, depois vocês aumentam um pouco o volume. Então, para a gente brincar com essa relação volume-intensidade. Então, isso é para que vocês tenham um parâmetro de quão complexo é a prescrição de um trabalho aeróbico. Não é simplesmente sair por aí correr ou simplesmente sair e caminhar 10, 15 km, 5 km, 4 km, o que for. O importante é que a gente tenha critério para fazer isso e deixa claro o seu objetivo, que a gente consiga alinhar de forma mais correta o seu objetivo com o trabalho proposto. Então, para resumir de tudo isso que a gente falou, quando a gente vai fazer um trabalho aeróbio, a gente leva em consideração a modalidade, que no caso pode ser o trabalho aeróbico ou o de força. No caso a gente está falando especificamente do trabalho aeróbio. A gente calculou lá, segundo passo, 1, 2, gasto calórico. A partir do gasto calórico a gente consegue determinar quantas calorias você precisa queimar diariamente para que você tenha ganhos expressivos na perda da sua composição corporal, perda de gordura, e para que você tenha seus resultados otimizados. Então a gente calcula, que nem a gente falou lá, não sei se vocês lembram, 300 calorias dias para uma pessoa de 70 quilos. Se você tem 85, você faz uma regrinha de 3, e aí você vai ver quantas calorias você precisa queimar por dia. E lembra quando a gente falou por semana? 2.000 para uma pessoa de 70. Aí eu vou pegar lá, uma pessoa de 85, é um valor X. E aí o que eu faço? Frequência semanal, que é o terceiro elemento. Frequência semanal. E aí como que eu faço? Eu pego o número de calorias que eu preciso queimar na semana, calorias da semana, divido pelas calorias diárias. Aí vai dar o número de dias que eu preciso treinar.
Então vai lá dar de 6 a 7 dias, que nem a gente não cansa de repetir. Um dos princípios do científico do treinamento é a continuidade. Então não adianta você dar estímulos muito longos, muito espaçados. E até porque o trabalho aeróbico, ele precisa de no máximo 24 horas para se regenerar. Então você pode treinar ele todos os dias, mesmo que esteja numa intensidade um pouco mais alta. Então ele não exige um tempo de recuperação muito grande igual ao do trabalho muscular, que pode ter até 36, 48, até 72 horas. Então o trabalho aeróbico, ele pode, nessa intensidade de moderada a leve, ele pode ser executado todos os dias. Mas como a gente também já falou, o trabalho muscular nesse processo é extremamente interessante para que vocês mantenham uma manutenção do peso de uma maneira sustentável. Vocês têm que perder gordura ao passo que vocês mantenham ou até mesmo ganhem massa muscular, que aí você vai conseguir prolongar esse processo. Não é só aquele peso na balança onde você faz dieta restritiva e acaba não conseguindo manter, fazendo aquele efeito sanfona, onde você engorda e emagrece com muita facilidade. Então determinamos o dia. Quarto seria a intensidade. No caso que nós exemplificamos aqui, a intensidade, nós utilizamos 50% da frequência cardíaca de reserva, porque nosso exemplo, a pessoa estava com uma frequência cardíaca de repouso muito alta, ela estava com uma obesidade, então o trabalho aeróbico vai ajudar ela na diminuição dessa gordura corporal, vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dela também, e uma série de outros benefícios. Geralmente, como a gente falou lá, a obesidade traz também, junto com ela, hipertensão, diabetes, vai diminuir a resistência à insulina, vai melhorar seus níveis de hipertensão, vai diminuir seu nível de glicemia. Então vai ter vários parâmetros que serão melhorados, a própria frequência cardíaca de reserva tende a melhorar e muito com o trabalho. Então quando a gente fala em trabalho aeróbico, a primeira coisa que vem à cabeça, a gente não deve priorizar somente a parte estética. Muitos outros benefícios vêm a curto prazo antes de chegar no processo de estética. A estética é apenas uma consequência do processo. É importante que vocês tenham em mente que o exercício físico, seja ele aeróbico ou muscular ou a combinação dos dois, ele vai te trazer uma série de benefícios ao longo do processo. Melhora do seu sono, melhora da sua qualidade de vida, você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição durante o dia, você vai se sentir mais ativa durante o dia. Então isso pode te acarretar uma série de benefícios. Quinto elemento que a gente fez, a duração da sessão. Durante vocês estiverem assistindo ao vídeo aí, da duração, se vocês tiverem alguma dificuldade para calcular essa duração, mande uma mensagem para a gente, entre em contato que eu te ajudo a achar essa duração para que você comece esse processo, para que você tenha mais assertividade no seu trabalho. Só chamar a gente lá no direct ou mandar uma mensagem via Instagram que a gente vai te ajudar nesse processo de cálculo de duração, que é um processo mais técnico, mais chato, envolve muitas fórmulas, então é mais difícil, mas que eu posso ajudá-los caso vocês tenham dificuldade. E por último, a progressão. Quando a gente fala em progressão, a gente fala brincar com os estímulos quando a gente vai iniciar. A gente calculou lá mais ou menos 35 minutos a primeira sessão para queimar 300 calorias. Então a gente vai fazendo oscilações de intensidade e volume ao longo do seu trabalho aeróbico, para que você vai criando adaptações positivas e você vai tendo ganhos. E nesse processo é importante fazer a reavaliação, porque ao passo que daqui a um mês, essas mesmas 300 calorias, vocês não vão precisar de 35 minutos para atingir. Vocês vão, 30 minutos eu já atinge esses 300 calorias, porque você já acelerou o seu metabolismo já está acelerado, seu nível de massa muscular aumentou, seu corpo está gastando mais energia. Então esse processo se torna mais fácil, menos duradouro. O volume tende a diminuir. E aí, a partir daí a gente pode definir outros objetivos, outras propostas. Então, esse é uma das vertentes do trabalho quando a gente analisa uma pessoa, um indivíduo. Como eu falei, tem o trabalho aeróbico, tem o trabalho muscular. Então essa é apenas uma das vertentes para que você comece a mudar a sua rotina. E pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Quando a gente fala, procure estabelecer um horário para acordar e um horário para dormir. Procure beber bastante água durante o dia.
pois 70% do seu corpo é de água, 76% do seu músculo é constituído de água também. Então precisamos ingerir. Quando a gente fala em água, vocês precisam beber de 35 a 50 ml por quilo. Então pega lá, um exemplo, uma pessoa de 100 quilos, ela precisa beber de 3 litros e meio, de 3 ml, dá 3 litros e meio, 3 litros e meio a 5 litros de água por dia. Você tem esse hábito? É muito difícil a gente encontrar pessoas que têm esse hábito de tomar essa quantidade exigida, a mínima exigida durante o dia. Sua alimentação, não adianta nada a gente fazer todo esse cálculo de trabalho aeróbico, fazer todo o seu planejamento de trabalho muscular, se você não segue uma alimentação adequada, balanceada, se você não fraciona a sua alimentação ao longo do dia, se você não faz essas coisas de jejum intermitente, essas coisas que só trazem malefícios para o seu dia a dia. Então a gente precisa ter alimentação balanceada, tomar bastante água, dormir bem. Então, mudanças de comportamento ao longo do dia. Procurar ser mais ativo. E uma coisa que a gente bate muito em cima também é a questão que a gente chama de tempo sedentário. Também não adianta você fazer 1 hora de atividade física e o restante do dia você é sedentário. Só trabalha sedentário, fica sentado, chega em casa, deita, assiste uma série. Então, há dados estatísticos que apontam que pessoas que só se exercitam 1 hora e têm um tempo sedentário no restante do dia, eles têm os mesmos problemas de uma pessoa que é inativa. Então procure diminuir esse tempo sedentário seu. Tá lá deitado? Levanta um pouquinho, vai buscar uma água, levanta, vou ao shopping, deixa o meu carro um pouquinho mais longe para entrar ao shopping. Então pequenas mudanças trazem grandes melhoras no seu processo de emagrecimento ou no seu processo de hipertrofia, seja ele qual for o seu objetivo. Então, bora fazer diferente, bora ter essa mudança de comportamento, de rotina e acabei de mostrar para vocês uma das ferramentas que tem um grande poder de transformar a sua vida. Seja você hipertenso, diabético, obeso ou até mesmo pessoas normais que necessitam de outros componentes, de outras melhoras que não seja perder gordura.